Capítulo 15. Taylor. Eu não sabia explicar o que eu estava sentindo naquele momento. Ao ver aquelas três figuras femininas, elas eram altas e suas formas eram tão belas, não traziam medo, mas sim imponência. Parecia que a minha alma sentia um certo dever de respeitar estes seres. Não poderia falar qualquer merda na frente delas. Elas deveriam ser reverenciadas acima de tudo. E assim eu fiz quando meus olhos encontraram as figuras que estavam atrás de Black. Uma delas parecia uma verdadeira representação da deusa Gaia, com o ventre inchado, com um véu branco em frente ao seu rosto, usando roupas claras. Uma ficava ao seu lado direito. Ela parecia uma senhora, estava curvada e segurando uma bengala de madeira curva. Seu corpo coberto por uma capa sedosa e branca. Sua pele parecia ser feita de tronco de árvore de tão antiga que ela era. Haviam desenhos de estrelas cadentes na bengala em que a senhora segurava. À esquerda da outra, ao que parecia ser uma mãe, tinha uma jovem e, em sua cabeça tinha uma guirlanda de flores brancas e amarelas. No meio da testa de cada uma delas tinha um pequeno ponto reluzente. Era azul e parecia um diamante. Elas vieram e me cercaram, e meu coração acelerou, do modo que parecia que queria escapar de meu peito. Fechei os olhos com medo, esperando o que agora este mundo estava a me trazer. E quando abri novamente, eu estava em uma sala. Não havia janelas, nem portas. Parecia um oco de madeira polida. Parecia que eu estava sendo encolhida dentro de um vaso de planta. Porém, quando olhei para baixo, vi que não estava pisando. Eu estava pisando no meio de um desenho. Era um símbolo de Triscle, um símbolo antigo celta. Eu expirei fundo, tentando me acalmar. Parecia não ter ar o suficiente para mim ali dentro. Calma, minha jovem, disse a anciã encapuzada. Ela estava no fim da ponta de um dos símbolos. Este lugar não lhe fará mal. Apesar de tudo, disse a que tinha guirlanda em sua cabeça. É contra nossos votos machucar qualquer criatura viva. Neste lugar você encontrará o conhecimento e não a morte. Esteja consciente, disse agora que parecia uma mãe. Não iremos dar todas as respostas, mas iremos fazer com que você entenda. Por favor, Princesa de Linsley, sente-se e coloque as suas mãos em mudra cósmico. As três anciãs me fizeram sentar na posição de lótus, posicionando minhas mãos, e logo em seguida fizeram o mesmo. Princesa, disse a anciã encapuzada, nós pedimos para você que esvazie sua mente, inspire pelo nariz e solte o ar pela boca, aliviando assim sua glote. Leve o oxigênio à sua mente. Faça com que suas sinapses neurais recebam o devido impulso. Leve ar à sua mente e se acalme. Acalme, veja, para podermos começar. A donzela falou logo em seguida. Acalme sua mente. Ouça seu corpo. Nos deixe entrar em sua mente para lhe mostrar o que deseja. E por fim, a mãe falou, com uma voz calma que me fez relaxar ainda mais. E somente ouvi elas. O símbolo, meu corpo, minha alma. Tudo, agora, parecia ser um só. Deixe nós termos, deixe
Deixe que nós nos tornemos um só. Deixe a resposta vir. Nos permita iluminar a sua escuridão. E foi quando um grande baque veio até mim. Não foi um estrondo ruim, foi algo como uma leve pressão no topo da minha cabeça. Uma luz que me penetrou, me circulou e assim me possuiu. Que me fez cair, ou pelo menos sentir que eu estava caindo. Quando eu abri os olhos, eu já não estava mais naquela sala. Eu estava no meio de um campo de batalha. Haviam gritos por todos os lados, e para onde eu olhava, e por mais que fosse uma enorme carnificina, eu não sentia medo algum. Somente sentia que era meu dever ver aquilo. Rastros de luzes enormes apareciam e sumiam, e criaturas horrendas e belas estavam matando e decapitando o que pareciam ser os seres de Olinze, os seres daquelas terras em que agora eu habitava. Um grande ser dourado voa ao meu lado e decapita uma criatura horrenda. Isso é um demônio, disse uma das anciãs. Eu me viro para ver qual daquelas que uma hora eu falei. Observo que era a mais jovem. Ela andava perante o massacre, passando por ele como se fosse um filme e uma projeção. E esse ser? Ela aponta para a mulher alada que voou ao meu lado. É a sua mãe. Eu não conseguia ver o rosto dela, apesar de saber como era. Ao mesmo tempo parecia não ser a minha mãe e ser. Quando, quando o corpo do demônio cai, eu observo um ser que parecia uma pequena unicórnio. Contudo, eu identificava ainda melhor quem era. Era Jane. Contudo, era uma criança naquele momento. Era fácil de ver como ela não tinha mudado nada com o tempo. Em um piscar de meus olhos, eu estou em outro lugar. Porém, ainda no mesmo cenário. Um cenário de guerra. A anciã mais jovem aponta para um homem que reconheci na hora, apesar de tudo. Segurava um bebê em seus braços. Aquele era meu pai, comigo. E ela aponta para a criança. É você. Com aquele momento, sendo completamente controlado pela anciã, ela aproxima e consigo ver o rosto da criança. Era mesmo eu. Porém, não na minha forma humana, e sim na que eu agora vivia. Naquele corpo horrível, na pele desconhecida. Porém, o meu chifre era um pequeno osso saindo de minha testa. Dourado e brilhante, eu chorava muito, olhando para meu pai. Via que nem mesmo ele parecia ser realmente um humano. Mas isso não me impediu de reconhecê-lo. Seu pai, criança, minha princesa, é um demônio chamado Raon. Novamente, com um piscar de olhos, eu estou em outro cenário. Entretanto, agora, era o que parecia ser uma luta entre minha mãe e meu pai. Uma poeira voava para todos os lados, e a verdadeira batalha era travada entre os dois. Essa é a verdadeira forma de seu pai. Ele é um demônio corvo. Olhando para aquilo, eu não podia acreditar no que realmente eu estava vendo. Eu queria chorar. Pois, agora, tudo o que vinha à minha mente foi toda uma vida regada em mentiras. Novamente, quando eu noto, eu estou na frente do que parecia ser uma sala. Na porta, aquela mesma figura demoníaca. Não tinha bem a mesma forma definida. Era como se fosse uma sombra viva. Porém, eu reconhecia muito bem aquele modo de se posicionar, independente de qualquer situação. Aquela junção de pés de proteção. Afinal, quando eu
Quando eu fui à minha primeira festa durante a noite, encontrei ela me esperando ao lado da porta de casa, com um olhar de ódio e temor, principalmente. Aquela era Nádia, a minha mama. Quando eu olhei o cenário em geral, me surpreendendo com a atenção que a Nádia estava fixamente olhando para os dois seres sentados. Meu pai estava lendo um livro com as pernas cruzadas, e minha mãe, com uma enorme barriga, enfiava uma espada longa e de cabo fino com detalhes em ouros em um boneco. Seus cabelos pareciam como os meus, ruivos. Creio que, se o sol batesse neles, ficariam parecendo estarem em chamas. Ela usava um longo vestido branco e meu pai estava totalmente de preto. Sem uma forma de demônio, sem uma forma humana também. Ele era um ser único. Ele estava igual a mim agora, um híbrido de dois seres em um só. Eu realmente era filha dele, mas o que eu era? Você, Taylor, disse a anciã mais jovem, e coloca o dedo em meu coração. Você foi a primeira criatura a nascer nestas terras sem dono. Seus pais chegaram aqui e a tomaram. Você é a verdadeira dona deste lugar. Em seu peito brilha a pura vida, a pura luz. Ela enfia a mão dentro do meu tórax, mas não sinto nada. E quando retira, eu vejo que ela tem em suas mãos um coração que parecia ser feito de ouro. Ele pulsava, brilhava e fazia com que todo o sangue que pingava dele fosse ouro derretido. Você está ligada a essas terras. Tudo o que você sente, seja qual for o sentimento, consciente ou inconsciente, a nossa terra também sente. Você e ela são um só. Quando eu pisco novamente, vejo que todo o cenário à minha volta mudou novamente. Porém, agora eu estava numa completa escuridão. Eu não tinha nada. Não havia chão, não havia teto, não havia paredes. Porém, eu sentia que estava pisando em cima de água, como se eu pulasse demais em um colchão de água. Você está ligada às nossas terras. Eu olhei para onde vinha a voz, e agora a anciã mãe falava. Se fosse morrer, a anciã estala os dedos, e que, antes não existia nada, agora começa a tomar uma forma, e vejo que a escuridão trouxe novamente um outro campo de batalha. Ele nasceu assim juntamente com o sol. Porém, dessa vez era mais cruel, indomável. Parecia que o número de gritos e dor crescia ainda mais. A anciã segurava meus ombros e me fez ter a visão do alto do que tudo estava acontecendo. E, em meio aos campos de batalha, os seres de Anlinsley lutavam contra anjos e demônios, seus corpos sendo dilacerados ao chão. Eu reparo que eu não estou em lugar nenhum naquele meio. A mãe segurava a luz, ainda pulsando em suas mãos. E essa terra, tão bela e perigosa, se perder o coração. Então a mãe pega-o e aperta com força. A luz começa a se esvair de dentro dele e de dentro de mim. E vejo que ele se derrete em líquido preto. Quando cai no chão, no campo de batalha abaixo de nós, vejo que não mais estava uma grama suja de um chão manchado de sangue. Tudo que tinha em cima daquele solo agora começou a morrer. E diferente de antes, com um estalar de dedos, todos os seres que lutavam começaram a definhar e somente ossos eram jogados ao chão. Tudo começou a morrer, parecendo não ter controle. E, quando vejo, estou novamente à frente da biblioteca.
daquela enorme árvore e reparo que até mesmo aquele lugar estava morto. Os galhos tortos e quebrados. Não havia mais magia, não havia mais nada. O cenário muda novamente e vejo que agora a anciã encapuzada falava. Esta invasão ocorrerá do modo que não tem como evitar. Ela levanta a mão e com uma fonte de magia aparece um mapa estelar. Há 500 anos atrás, a cada 1500 anos, o cosmos se alinha de uma forma que faz com que tudo em Anlinsley mude. Pois, quando se vê o labirinto do tempo, se ilumina com a luz do sol e do infinito. Quando olho para baixo, vejo que estou novamente flutuando, agora em cima de um enorme labirinto completamente escuro. A anciã faz uns movimentos com a mão e o labirinto inteiro se ilumina com a luz do sol, porém uma luz vermelha, mostrando que em determinados locais haviam certas portas, certas estradas, certas curvas. Cada uma dessas portas é uma dimensão diferente, todas elas já possuindo uma direção, sendo elas realidades paralelas ou não. E a Linsley fica em meio a essas portas. Em um estalar de dedos, nós ficamos de costas a uma das portas. Parecia ser uma porta qualquer. Em novos movimentos, a anciã faz uma grande proteção de estrelas em cima de nós e começamos a nos mover. E com isso, não somente o labirinto se ilumina por completo, mas ao mesmo tempo parecia se alinhar, ficando completamente reto. Não havia mais curvas naquele lugar. Agora se sabia para onde ir. Eram somente longas estradas que levavam a um determinado caminho, a uma determinada porta. E aquelas eram todas dimensões desconhecidas, com portas com aparências semelhantes, mas sem ao menos se identificar qual era qual. Entretanto, a de Linsley parecia ter um toque especial de sobrenatural. Uma nova dimensão, uma nova invasão. Tudo está para acontecer de novo. Nossa terra vai renascer, ou do sangue, ou da vida. A anciã encapuzada disse. E agora? As duas aparecem e todas dizem juntas. Nós contamos com você, princesa das terras de ninguém, para proteger a vida de todos. Elas me cercam novamente e eu abro meus olhos em um susto, completamente sem ar, quando vejo, já não estava mais naquela sala feita de madeira com aquele símbolo. Mas minha respiração estava acelerada, o que eu tinha visto, e o que eu entendia, que estava em minhas mãos. As anciãs estavam sentadas. Agora olhavam as anciãs, que antes estavam sentadas, agora estavam de pé, olhando para mim. Tem algo que eu posso fazer? Eu começo a dizer. Para evitar tudo isso, eu não quero. Eu não quero a morte deles. Quando eu vejo, eu começo a chorar. Eu estava sem controle. Sem controle das minhas lágrimas, sem controle do meu corpo. Eu não posso ser responsável pela vida de milhares de seres. Eu não sei como cuidar nem de mim mesma, quanto mais de diversas e diversas pessoas. Estávamos nós quatro naquele lugar completamente escuro. As três se aproximam de mim novamente. Duas delas colocam as mãos em meus ombros, a mais jovem e a mais velha. A mãe coloca a mão sobre minha cabeça e diz: Para evitar a morte dessas terras, doce princesa, deve compreender
que tudo o que vai acontecer já está prescrito. Mas o destino pode mudar conforme as suas ações e as voltas do mundo. Lembre-se, você sabe o que fazer. A mãe se aproxima e beija minha testa, pois você é a vida, é a nossa vida. Elas me abraçam e reparo que novamente agora eu estava no começo da biblioteca, não mais naquele oco de madeira, não mais na escuridão. Eu estava em meio aos livros. As anciãs não estavam comigo. Eu estava sozinha. Olhando para frente, eu tento achar Black e o encontro sentado numa mesa, bem afastado, ao canto, com a cesta de piquenique ao lado da cadeira em que ele estava sentado. Vou andando até ele, com este pequeno caminhar. Reparo que alguns seres que estavam na biblioteca olhavam para mim e sussurravam algo baixo. Eu tinha vontade de falar e responder, mas eu não sabia o que dizer. Antigamente eu teria ido lá e me queixado com eles, batido o peito, falado e perguntado quem eles pensavam que era. Mas agora eu já não sabia, mas nem sequer quem eu era. Quando eu chego perto de Black e puxo a cadeira para me sentar, vejo que ele estava lendo O Coelho de Veludo, aquele livro de criança. Quando Black olha-me e repara que eu estou sentada ao lado dele, ele repara que eu estava prestes a chorar. Em alguns segundos, ele folheia o livro, passando algumas páginas, e enfim para, e começa a ler para mim. O que é ser real? Pergunta o coelho ao cavalo. Real não é do que você é feito, disse o cavalo. É uma coisa que lhe acontece quando uma criança o ama por um longo e longo tempo e não apenas brinca com você, mas realmente o ama, então você se torna real. Isso machuca? Quando você é real, você não se incomoda de se machucar. Acontece tudo de uma vez? Acontece pouco a pouco. Quando você se torna, leva um longo tempo. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte do seu cabelo foi arrancada. Seus olhos caem e você fica frouxo, nas juntas e muito mais esfarrapado. Mas essas coisas não importam absolutamente, porque, uma vez que você é real, não pode ser desfeito, exceto para a pessoa que não compreendem. Uma vez que você é real, não pode se tornar irreal de novo. É para sempre. É uma bela citação. Eu falei desviando meu olhar tristonho, porque eu não queria que ele visse aquilo. Agora, eu sentia que Black era meu único amigo, o único que parecia entender o que eu passava. Bom, ele fecha o livro e coloca sobre a mesa. Acredito que você teve suas respostas, não? Balanço a cabeça, afirmando. Sabe, tudo isso pode parecer assustador, mas esse é o real. Não tem como mudar, infelizmente. Essa é sua vida. Isso não me conforta, eu digo baixo. Mas isso não quer dizer que você não pode enfrentá-lo. Todos que chegam nessas terras chegam com muito medo, sem ter expectativas, mas eles criam uma hipótese para eles mesmos. Mesmo depois da morte, Taylor, ele fala docemente.
Olhe para mim. Eu viro o rosto e olho para os olhos frios que ele tinha. Você está viva. Você é o ser mais poderoso que eu conheço. É o mais indestrutível e belo ser dessas terras. Você é você. Não tem lado bom, não tem lado ruim. Você teve uma vida em Gaia. Você viveu coisas que muitos não viveram. Alguns seres morreram de miséria. Outros nem sequer conseguiram ver o sol nenhuma vez. Outros foram tirados de seu destino. Você, você teve uma vida. Você foi real. Seja, seja uma Miss Hyde. Eu, eu somente quero que você entenda. Está tudo bem. Somente suspiro, mas não respondo nada a ele. Não tinha o que falar. Podemos ir para casa? Pergunto depois de um tempo em silêncio. Quase tem mais uma coisa que você precisa entender. Black pega um papel escrito e me entrega. Nele dizia como era o dia e a noite em Anlinsley. Aparentemente, amanhã é o pôr do sol, a tarde é o cair da noite e o amanhecer é o anoitecer. Os nossos dias são assim, porém as nossas noites, de fato, no caso, ele pega e aponta para o papel. O amanhecer acontece algo que parece com o sol não se põe. Ele fica meio que estagnado a cada 2 horas. Ele vai se movimentando até se passar 12 horas. E assim você sabe que, que agora é de noite. Já o dia acontece a transição normalmente do pôr do sol e anoitecer. E como nós somos criaturas do crepúsculo, temos a facilidade de conseguir andar livremente pelas sombras. Faço um aceno com a cabeça. Agora compreendo melhor aqueles momentos bizarros daquela terra. Aqui não tem meio-dia? Eu pergunto. Ele faz um sinal negativo com a cabeça. Nós temos a cada. Ele faz uma pausa. A cada alinhamento estelar. Acho que as anciãs devem ter falado dele. Balanço a cabeça positivamente, compreendendo o fato dele não querer me dizer muito sobre aquele momento. Talvez eu possa deixar isso para trás. Penso que, afinal, Black realmente tinha uma compreensão melhor de como explicar as coisas para alguém, até mesmo melhor do que Jane. Ana, nós podemos ir agora? Ele me dá um sorriso. Suponho que você nem esteja tão afetada assim, Mrs. Você já está me xingando novamente. Você vai me chamar assim agora, Mrs. Hyde? Ele faz um aceno com a cabeça. Talvez, responde Black. Quando chegamos do lado de fora, descemos aquelas pedras flutuantes e chegamos até o início do chão de raízes. Olhando para baixo, penso que talvez tinha sido aquela escuridão em que encontrei as anciãs. Foi para aquele lugar que elas me levaram, para obter as respostas. Acredito que ali poderia ser muito mais do que um poço sem fundo. Poderia ser um pedaço do universo. Ou talvez um buraco negro. Bom, de qualquer forma, não importa mais. Penso que realmente eu preferia não saber, ou não ter o conhecimento de tudo e todos. Conhecimento demais também pode acabar comigo de vez. Passamos novamente pelo portão de raízes. Black pede para que eu faça o mesmo de antes. Fecho meus olhos e prenda a respiração para não ficar enjoada.
Deixo meus olhos semicerrados para poder ver um pouco de como era este teletransporte. Afinal, parecia que, na verdade, ele era o garoto mistério e não eu. E, realmente, era bem diferente do que eu imaginava. Parecia que ele invocava as sombras e era nojento, pois pareciam seres rastejantes nos envolvendo em sombras e fumaça. E uma fumaça muito fedida ainda. Ele envolve nós dois, e então a sensação de cair acontece novamente. Logo em seguida, somos jogados para cima com força novamente. E vejo que voltamos para a entrada da casa dele. Apesar de eu estar tonta e querendo vomitar as tripas e coração, olho para ele, olho para o alto e simplesmente digo que ia para meu quarto. Não paro até adentrar o meu quarto, pois perdi completamente a vontade, seja de comer, de ir ao banheiro. Eu só queria me enfiar em um buraco e tentar esquecer, tentar amenizar a minha dor. Fechando a porta atrás de mim, Black não bate nela, em momento algum, depois que eu entro. Ele respeitou meu espaço, diferente dos outros. Deito-me na cama, arrumada, pelaquela casa mágica. Agora, naquele momento, eu reflito, pois passou à minha mente a semelhança com a casa de Baba Yaga. Fecho meus olhos e tento desviar a imagem que eu via daquela guerra sangrenta, cheia de morte. Tento pensar em coisas felizes, no meu antigo real. E com isso, acabo dormindo, lembrando de quem eu era e dos planos que eu tinha feito. Acabo não sonhando com nada. Não tinha o que eu sonhar. Mas isso não foi reconfortante, pois até mesmo a minha própria escuridão, a escuridão dos meus sonhos, me deu medo. Uma batida na porta ressoa. Era suave. Quando meus olhos se abrem, eu então reparo. Black estava ali. Mrs. Hyde, já levantou? Pergunta Black, tentando erguer um pouco mais o seu tom de voz. Sim, digo com sono. Erguendo minha cabeça dos travesseiros, afasto a coberta pesada que a casa tinha jogado em cima de mim. E agradeço por ter me cobrido, por estar um clima levemente gélido naquele quarto. Parecia que aquilo era para me acalmar. As luzes das velas começaram a acender no quarto, me fazendo conseguir olhar as coisas melhor ao meu redor. Posso entrar? Pergunta Black. Eu bocejo e digo que pode. A porta então se abre e Black agora aparecia. Ele estava usando uma outra roupa. Era um menino vaidoso. Bom dia, dorminhoca. Eu mostro o dedo do meio para ele, em resposta. Por quanto tempo eu dormi? Pergunto. E Black cruza os braços e encosta o corpo no batente. 1 dia e meio. Desperto de fato agora, assim que Black fala por quanto tempo eu tinha dormido. Senti os efeitos da alta quantia de sono. Minha cabeça doía agora, meu estômago estava fundo. Quer um chá e comida? Pergunta ele, sorrindo. Você dormiu como uma pedra. Porém, isso é bem normal depois que você encontra elas. Eu dormi por quase 3 dias, diz ele. Aceito o chá e a comida. Afasto a coberta do meu corpo para me sentar. Levanto a cabeça e, enfim, saio completamente da cama. Reparo que eu não estou mais usando as roupas que eu tinha colocado. Ao invés disso, usava uma camisola de tecido leve e transparente. A casa também pode me trocar. Black negou com a cabeça. Não, eu troquei você. A casa somente me ajudou a colocá-la na cama corretamente. Uau, obrigada. Bom,
Meu corpo não te assusta? Ele dá uma risada. Eu já vi piores. Quando ele estava prestes a sair do quarto e me deixar só novamente, ele volta e diz: Antes, eu tenho uma boa notícia. Suas tatuagens ainda estão aí, se você se importa com elas. Faço um sinal falso de espanto e brinco com ele. "Ah, seu tarado, você não deve olhar ao corpo de uma dama assim." Dou um sorriso forçado quando ele começa a rir, indo em direção à cozinha. Talvez para preparar algo para eu comer, talvez para mandar a casa preparar. Apesar de tudo, penso que nem mesmo sexo melhoraria meu dia. Saí do quarto e fui até o banheiro para tomar um banho. Eu creio que ele não deve ter me banhado. O tempo que fiquei dormindo parece que me trouxe uma massa pesada ao redor do meu corpo. Eu tiro a camisola e entro debaixo do chuveiro. A água sai morna e gostosa, parecendo afastar todo o meu sono, o resquício de sono ao menos. Porém aquilo parecia não aliviar os pesos que minhas costas estavam carregando. Na verdade, parecia fazer aumentar. Fico embaixo da água por aproximadamente meia hora, até que decido sair e enfrentar o dia de fato. Encontro uma toalha pendurada, me esperando. Infelizmente, ela estava pendurada mais longe do que eu gostaria de ir. Quando vou pegá-la, eu estendo a mão e o enorme espelho que tinha naquele banheiro reflete a minha forma. E eu decido encarar mais uma vez a minha realidade, o monstro que eu me tornei. Quando olho no espelho, vejo que eu ainda era uma verdadeira gorda. Porém, as marcas que estavam espalhadas em mim, por conta do meu peso, não se foram, nem sequer agora. Na verdade, somente pareciam mesclado com a minha nova cor. Eu começo a analisar os detalhes que agora eu tinha, além das mãos e das pernas, que eu via contra minha vontade. Minhas costas pareciam ter uma tatuagem bizarra de mosca. E meu chifre me deixava com um olhar carrancudo, pois fazia a minha testa enrugar. Eu levo a mão até ele e sinto a sua textura. Parece um chifre de bode. Começo a passar a mão novamente pelo corpo. E me aproximo e olho aqueles olhos pretos no espelho. Sem estrelas, sem noite, sem vida. Parecia não haver nada naquela cavidade. Um frio sobe em minha barriga e tudo que eu conseguia sentir era pura raiva. Raiva de mim, raiva do mundo, nojo, asco. Começo a passar as unhas em minha pele, parecendo que elas estavam coçando. A minha pele, eu não queria ter aquilo. Aquela realidade. Aquela maldita realidade. Eu começo a me machucar por vontade própria, rezando para tudo aquilo ser um pesadelo novamente, mesmo sabendo que aquilo seria uma mera ilusão, a minha verdade. Eu rezava para o meu sangue ao menos ser vermelho, pois aquilo indicava que algum dia alguma parte de mim foi humana. Mas assim que eu começo a sentir a dor percorrer o meu corpo, e eu sinto sangue, eu sinto a minha pele, embaixo das unhas. Eu vejo agora a cor do meu sangue. Não era o que eu esperava. Parecia tinta. Não parecia verdade. Eu olho novamente para o espelho e vejo. A minha visão estava completamente embaçada, mas mesmo assim eu não penso duas vezes antes de fechar as minhas mãos e socar aquele espelho com a maior força que eu tinha. Não somente o espelho quebra, mas todo o banheiro parece quebrar juntamente. O chão sai do lugar, a parede treme, o espelho se espatifa em poeira. Eu quero isso, eu quero sentir dor. Algo.
Algo que me ajude. Algo que me ajude a fazer tudo isso parar. As minhas dores parar. Eu começo a andar pelo banheiro, jogando as coisas que eu encontrava contra as paredes, para que elas se quebrassem. O box, enfim, de vidro, vai ao chão em estilhaços, e eu pego um dos cacos e começo a cortar ainda mais aquela pele grotesca que agora eu carregava. O líquido do meu próprio sangue começa a escorrer pelas paredes, e eu quebro novamente aquele espelho pequeno que tinha sobre a pia. Eu quebro a pia em si, a jogando para o outro lado. Eu não sabia nem sequer de onde vinha aquela força. Eu deixo toda a minha ira vir para fora. Eu tento sair de dentro de mim mesma. Eu sou um demônio. Eu não sou ninguém. Eu sou um monstro igual a todos que são deste lugar. Me deixe destruir isso. Me deixe destruir a minha vida. Me deixe destruir o meu ser. Eu começo a gritar. Eu queria sumir. Dor. Por quê? Por quê? Por quê? Porque este real me consome. Não demora muito até que a porta seja aberta em um solavanco. E Black aparece completamente assustado. Ele entra no cômodo rapidamente e vem até mim sem medo. Apesar de toda a minha aparência, apesar do que eu tinha feito, eu começo a bater nele então. Eu começo a socá-lo, a chutá-lo. Ele parecia que sentia muito bem as minhas batidas, mas nem sequer ligava. Eu via que a sua pele começava a ficar machucada, mas ele não ligava. Ele não tenta se afastar de mim. Na verdade, tudo o que ele fez foi se aproximar ainda mais e, por fim, me abraçar. Eu ainda queria machucá-lo, mas agora todas as minhas forças foram embora e eu comecei a chorar. Eu comecei a gritar. Eu não sei como, depois de tanto tempo carregando aquilo. Eu chorei, eu gritei. E Black ouvia cada um daqueles momentos. Eu senti os cacos de vidro. Eu senti as coisas que eu tinha quebrado tocarem meus chãos. Meus pés sangravam, meus joelhos doíam. Nós caímos naquela destruição e ele afagou meus cabelos molhados, falando para eu me acalmar a cada momento. Black, por fim, consegue fazer a minha dor ficar um pouco mais leve. Ele segura minha cabeça e coloca sobre seu peito magro. Eu ouço o coração dele batendo. Ele tinha um coração de verdade, um coração humano. Uma de suas mãos começa a passar sobre meu cabelo. Ficamos parados, daquele modo. Ele não sabia dizer nada. Eu também não queria dizer o que eu estava sentindo. Só sei dizer que o tempo passou tão rápido. Eu chorava e chorava, até que senti que nada mais poderia ser tirado de mim. Black simplesmente levanta, me puxando com ele para seu quarto, que agora estava completamente iluminado pelos vagalumes. Não havia luz de velas, somente o piscar daqueles pequenos insetos. Quando entramos, ele fecha a porta, como se alguém fosse entrar também, e olhar para a minha destruição. Quando eu vejo, eu olho para ele. Olho para aqueles olhos incríveis, aqueles olhos fundos. Pareciam grandes ao mesmo tempo e pequenos. Pareciam esconder uma criança sofrendo, assim como eu. Parecem completamente neutros e amenos à vida, mas ao mesmo tempo cheio de emoções. Ele abre a boca para dizer algo, mas eu não pensei direito. Eu simplesmente o beijo antes de fazer qualquer coisa. A princípio ele se assusta e não faz nada. Tento aprofundar o beijo, passando a língua em seus lábios. Pensei que ele iria negar, a julgar do que eu tinha feito antes, a julgar que ele estava dolorido pelo fato de eu ter batido nele. Mas na verdade, ele simplesmente abre a boca e me beija. E assim o beijo fica mais intenso. Levo minhas mãos à sua nuca
e puxo ele para baixo, fazendo ele ficar perto de mim, perto do meu toque. Nosso beijo a cada momento fica mais quente, até que ele se afasta de leve e volta a me beijar. Parecia que só pegou ar. Porém, dessa vez, ele não beijou a minha boca, e sim meu pescoço, passando a ponta da língua levemente sobre a minha pele, que parecia agora pegar fogo. As mãos dele, que eram sempre geladas, agora estavam quentes como fogo. Pareciam me queimar, me incendiar, me fazer apaixonar. Ele beijou todo o caminho da minha boca, do meu pescoço, da minha clavícula, até voltar a beijar os meus lábios novamente. Vejam, eu olho para seus olhos, aqueles olhos estranhos, e agora semicerrados, olhavam para fundo, olhavam para dentro de mim, meu interior, aquela parte horrenda que eu carregava, a minha sobrepele, a minha alma. Eu não era muito fã de ficar com homens como ele, mas ao mesmo tempo, parte de mim parecia gritar: fique com ele, o ame. Ele então volta a me beijar, nós dois desejando aquilo. Levo a mão abaixo de sua camisa, que estava molhada, com um pouco de sangue e água. Eu sinto a sua pele. Finalmente eu a sinto. E eu vejo, ela não era fria, apesar de não haver cor. Ela era tão morna. Eu senti o fundo de suas costelas que antes eu quis tocar. E eu sinto aquela estrela que ele tinha tatuado. Cada símbolo que ele carregava. Cada cicatriz que tinha naquele corpo. Eu senti na ponta de meus dedos. Era incrível. Até mesmo aqueles ossos pareciam ter sido desenhados e moldados à perfeição. Eu queria vê-lo. Eu queria consumi-lo por inteiro. Queria saber como ele era. Queria saber o seu lado ruim também. Queria saber até onde iria a sua própria destruição. Mas somente naquele beijo. A gente se afastou. Logo ele segura minhas duas bochechas e me puxa para mais perto. Sua língua desliza sobre a minha. E aquilo era incrível. Era sem dúvida o beijo mais delicioso que eu já tinha sentido na minha vida. Eu começo a empurrá-lo para a cama. Eu sabia muito bem onde eu iria levá-lo. Eu iria fazer aquele garoto, aquele rapaz tão estranho, se deliciar comigo. Eu o deito sobre as cobertas arrumadas e vejo seu rosto. Estava corado. Ele estava lindo. Eu me aproximo dele e me sento sobre aqueles quadris pequenos e estreitos. Mas ao mesmo tempo eu toco, sentindo aqueles ossos saltados. Passava a mão pela sua cintura, e então ele passa sobre a minha, sentindo as curvas que eu tinha, sentindo as marcas de minha pele, sentindo cada pequena dobra que eu carregava, cada estria. Minhas pernas gordas, enfim, ficam unidas às suas, montadas a ele. Eu fiquei pensando, será que o machucaria? Mas ele nem sequer ligava, pois ele me puxava para mais perto e simplesmente, com as mãos em cada lado, fazia com que meu quadril fosse para frente e para trás, me esfregando em cima de sua calça, e eu sentia muito bem o volume de seu pênis. Saio de cima dele e começo a tirar as suas calças vermelhas, que também tinham machucados em sua perna. Até onde eu machuquei ele? Eu não sabia dizer, mas isso não me importava naquele momento. Abaixo elas, juntamente com sua roupa íntima, e o seu pênis ereto já estava livre. Ele era grosso, não era grande, não era o melhor que eu já tinha visto, mas ao mesmo tempo me deu água na boca. Eu queria saber como seria ter aquele membro dentro de mim. Eu fico em cima dele novamente, agora sentindo aquela rigidez nua junto à minha intimidade. A minha vulva contrai, pedindo por ele. Eu queria. Eu beijo novamente e minhas mãos vão até o seu pescoço e eu puxo para perto de mim e nós ficamos sentados. Eu posiciono o seu pau na entrada da minha buceta, que parecia querer Black tanto quanto ele me queria.
Eu enfio somente a ponta dentro de mim, e Black solta um suspiro juntamente com um grunhido. Por ancestrais, ele fala, jogando a cabeça para trás. Aqueles cabelos escuros e longos caem. Alguns fios vêm à frente de seu rosto. Estava começando a ficar úmido pelo suor, mas eu simplesmente os tiro da frente de sua face. Eu queria vê-lo. Eu queria ver cada momento que eu fazia aquele garoto ficar tão imundo quanto eu. Por fim, eu me abaixo completamente e sento por inteiro em seu pau. Ele dá um grito, e meus olhos se fecham e os dele se reviram. A sua boca se abre suspirando, e eu o beijo novamente. Black engole em seco, e depois volta a olhar para mim. Ele estava sorrindo, um sorriso verdadeiro nos lábios daquele garoto que eu nunca tinha visto sorrir. Ele fica sentado junto a mim. Ele realmente não sabia o que fazer. À beira da cama, eu simplesmente posicionava meus joelhos um de cada lado e sentava no colo daquele garoto. Ele me beija e me faz começar a me movimentar para frente e para trás. Eu simplesmente digo em seus ouvidos: coloque as suas mãos em cada lado dos meus quadris e me movimente juntamente contigo. Ele faz o que eu mando e depois me beija. Consigo sentir em minha boca os seus gemidos. Ele estava gostando daquilo, tanto quanto eu. Eu me afasto novamente para pegar ar, e um fio de saliva fica entre nossas bocas. Eu acho aquilo extremamente sexy. Eu começo a beijar o seu pescoço, vendo as marcas que eu tinha deixado ali também. Por céus. Ele segura meu quadril, me ajudando a me movimentar em cima dele. Eu já estava ficando cansada. Fazer tudo sozinha não era fácil, mas mesmo assim eu adorava. Eu então pego pelo pescoço e o coloco de volta deitado na cama, e eu sento em cima daquele corpo magro, indo para frente e para trás, para cima e para baixo, rebolando o meu corpo em cima do seu. O seu pau se movimentando dentro de mim era absurdamente delicioso. Ai, batia até o fundo. Isso mesmo, garoto. Eu abro meus olhos e vejo como ele estava. Ele estava perfeito. Então eu digo: para um virgem, você fode muito bem. Digo em seu ouvido. E a boca dele se abre e ele ofega. Ele geme um pouco mais alto e leva uma de suas mãos até meu cabelo e enrola aquelas cores novas e puxa minha cabeça para trás, fazendo a minha pele de meu pescoço ficar exposta. Meus seios, grandes e fartos, iam para frente e para trás, quase batendo em seu rosto, e ele parecia estar adorando aquilo. Ele levanta meu quadril e começa a se impulsionar para cima, fazendo com que seu pau entrasse ainda mais dentro de mim, batendo ainda mais fundo. A gente estava delirando com aquele momento. Dessa vez íamos com mais forças. Eu então coloco as minhas mãos sobre seu peito magro e começo a fodê-lo ainda mais com força. Eu senti a minha bunda se movimentar e balançar. Ele estava realmente gostando daquilo, pois leva as mãos até minhas nádegas e as aperta com força. Mesmo seus dedos sendo grandes, não conseguem cobrir toda a minha bunda. Novamente ele me puxa para beijá-lo, fazendo com que quase eu caia em cima dele, mas ele nem liga para isso. Quando eu sinto que eu estou perto do orgasmo e a gente estava se beijando loucamente, eu me afasto dele e levo a mão para os cabelos de Black, assim como ele estava fazendo comigo. Eles eram tão macios. Eu sinto o cheiro de sua pele agora, muito mais nitidamente, pois eu urrava contra seu pescoço. Eu o beijo, suavemente,